vários cursos iniciando. E ainda temos um curso que vai iniciar amanhã, que é Evangelização Infanto-Juvenil. É um encontro da família. Esse curso, ele foca no quê? Enquanto as crianças e jovens participam da evangelização, os responsáveis recebem subsídios da doutrina espírita. Refletem sobre os desafios da atualidade para que as famílias se fortaleçam e encontrem caminhos mais harmoniosos na educação e formação dos filhos. É muito importante esse curso, tá bom, pessoal? Então, às vezes, não é importante para vocês, mas é para algum familiar, algum conhecido, então, podem divulgar, ok? E nós também pedimos, nós sempre pedimos um apoio nas doações, quer seja de calçados, de roupas, estando em boas condições, claro, né? Entregar, vamos supor que seja uma roupa, se faltar um botãozinho, vamos colocar o botãozinho antes de doar, porque às vezes a pessoa está numa dificuldade tão grande que para pedir para pôr um zíper, vai lá 20, 40 reais, e a pessoa não tem. Então, é importante que sejam doados materiais que estejam em boas condições, tá? E a casa também monta e distribui sempre cestas alimentares e kits de higiene. Porém, o pessoal foi tão bacana em relação ao creme dental que a gente pede para não trazer creme dental, porque tem muito, graças a Deus. Mas podem trazer os outros itens, porque esse kit de higiene também é composto de escovas, sabonetes e shampoos. Então, se alguém quiser ajudar, fiquem à vontade. Também pode ser em espécies, né, doando ali na livraria. E alimentos também, porque sempre falta alguma coisa, não é? Então, a gente só tem a agradecer, a casa agradece com muito empenho tudo que vocês fazem pelos mais necessitados, ok? Então, agora a Angelina dá abertura aos trabalhos, dará abertura aos trabalhos. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eita, que tá bom mesmo esse boa tarde. Que coisa boa. Sejam sempre muito bem-vindos na nossa casa, nesse dia maravilhoso, gente. Não é? Em que nós estamos aí, apesar de que é um dia, entre aspas, é assim, porque dia da mulher são todos os dias. E nós precisamos ainda de muitas realizações ainda, para que ele seja realmente pleno. Mas está valendo, não é? Um dia muito bacana, em que se comemora no mundo inteiro o Dia da Mulher. E a história para que esse dia 8 de março fosse instituído o Dia Internacional da Mulher, essa história é triste. Foi muito triste daquelas trabalhadoras, porém, foi necessário, porque daí em diante começaram-se a ter um olhar melhor, a olhar a mulher de uma maneira um pouquinho melhor no mundo, no trabalho, no lar, não é? Um dia eu conto aí, para quem ainda não sabe ou esqueceu, eu conto a história. Não dá tempo de contar a história, mas é muito bacana, não é? E a nossa casa agradecendo aí a todos vocês pelas doações, como a Cris falou, dos alimentos, das roupas, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada. E nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos ajudar as pessoas. Qual que era a maior preocupação de Jesus Cristo? Com os sofredores, tanto do corpo físico, das necessidades materiais, das necessidades espirituais. Era essa a maior preocupação de Jesus. Então, Jesus Cristo veio para nos lembrar da caridade.
Esse momento em que a humanidade inteira, não é só aqui no Brasil, não. A humanidade inteira precisa de ajuda. Precisa de corações generosos. Precisa de pessoas bondosas. Que se lembrem do próximo. Não importa a quantidade, os valores. Importa que você se lembrou e vai doar o que você pode. Olha que coisa fantástica. Muitas vezes as pessoas não doam porque elas dizem, mas eu não tenho para doar. Uma moedinha serve para você doar. Lembra lá do óbolo da viúva? Toda doação é importante. Toda doação é valorosa. Tá certo? Vamos sempre nos lembrar disso. Se a nossa situação está ruim, tem gente numa situação bem pior que a nossa. Bem pior. E quando a gente divide, tudo se multiplica. Lembra do Chico, quando ele distribuía, ele ganhava chuchus? Não sei se vocês se lembram dessa passagem. Ele ganhava todos os dias um carrinho de chuchu. Aí vinha lá um vizinho e pedia um chuchu. E chegava no final do dia, todo o chuchu que ele ganhou, ele tinha distribuído. E ele falava, meu Deus, mas eu não comi nem um chuchu. Chegava no outro dia, o homem trazia o dobro de chuchus para ele. E ele dividia para mais pessoas. E assim foi indo. Olha que coisa bacana. Então, todo pouco que a gente tem, dá para dividir. Então, vamos lá começar o nosso trabalho, gente. O capítulo de hoje... a gente não marcou o número do capítulo aqui, Cris. 3. Isso, aqui, ó, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. A leitura do Evangelho é a Neide e a mensagem também. A prece inicial, o Walter vai fazer para nós. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Priscila fará por todos nós. A prece final é a Maria José. E o nosso palestrante da tarde, trabalhador da nossa equipe, é o nosso querido Fabrício Costa. Trabalhador aqui da nossa equipe, trabalhador da nossa casa, palestrante. Ele divulga a doutrina espírita de uma maneira bem gostosa de ouvir. E outra coisa, né, gente? É gente jovem, trazendo conhecimentos novos da doutrina, do Evangelho. Não é jovem? Gente, olha, é nada, ele está escondendo a idade dele, mas ele é jovem, né? Aqui a esposa dele, que jovem linda. Então são jovens trazendo o Evangelho de Jesus de uma maneira diferente, gostosa de ouvir, com aprendizados diferentes para nós. Então, que nós tenhamos aí esses ouvidos de ouvir, que eu sempre digo, a palestra é para quem veio. Para quem teve o privilégio, nesse dia 8 de março do ano de 2025, estar aqui nesta tarde. Não é? Então vamos ter aí esses olhares atentos. E uma recordação aqui que a espiritualidade está pedindo. No momento do passe e das vibrações, mantenham o foco no que você está precisando. Porque os espíritos amigos, nesta tarde, estão aqui nos acompanhando. E vai tocar no seu coração nesta tarde, para que você receba essa alegria de volta, para que você possa sentir no Evangelho de Jesus Cristo, dessas muitas moradas, para que você possa se sentir um morador de uma dessas casas que existem no mundo espiritual. Porque momentaneamente nós estamos aqui na Terra, mas não vamos ficar aqui, porque na verdade nós não somos daqui. E o Fabrício vai falar isso para nós, tá certo? Que Jesus nos abençoe. Tá bom. Do livro Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 1. Não se turbe o vosso coração,
crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar. Virei outra vez e tornai-vos para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João, capítulo 16, item 1 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Usar a própria alma como guia e não precisar da aprovação exterior é a utilização correta da verdadeira coragem. Postura psicológica que nos planifica em qualquer nível, nas pretendidas realizações pessoais. Vamos então fechando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele, agradecendo e pedindo a Ele que a gente se concentre a partir de agora, na tarde de hoje, para absorvermos tudo que o Fabrício preparou para nós, nesse tema tão importante, né? Vamos entender aí as categorias, diversas categorias dos mundos habitados e entender de fato qual é a categoria do planeta Terra, né? Obrigado, Pai, pela oportunidade, que assim seja. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre na Casa de Paz e Amor, e agradeço muito pelo convite e também pela gentileza das palavras, especialmente em me chamar de jovem, né? Eu sei. Eu sou jovem para ser velho e velho para ser jovem, eu acho. Igual a Sandy, né? Igual ela falou, uma música dela. Mas é isso, o importante é estarmos aqui hoje, alegres, felizes, com o nosso coração cheio do amor de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia. E também queremos hoje, especialmente, felicitar a todas as mulheres, né, pelo seu dia. Sabemos que é pouco, né, um dia no ano, mas esse dia ele é super importante, né? Eu vejo muitas pessoas muitas vezes dizerem, por quê? O Dia das Mulheres é todos os dias. Mas será que é mesmo? Será que hoje isso é uma realidade? De fato, o Dia das Mulheres deveria ser todos os dias. Mas é importante a gente ter um dia no ano para a gente se lembrar das questões de igualdade, da igualdade de oportunidades, do respeito às mulheres, da liberdade que as mulheres devem ter no nosso mundo. Lembrar da cultura enraizada que a gente, infelizmente, ainda carrega com a gente. Vamos lembrar que até 1940, aproximadamente, as mulheres sequer votavam. Não é um tempo tão longo assim, né, gente? Então, há muito progresso ainda por ser feito. Então, é importante a gente ter um dia no ano para poder nos lembrar podermos nos lembrar dessas causas. Vamos agora, então, à nossa palestra aqui, as diferentes categorias de mundos habitados. E essa é uma palestra um pouco densa, em termos de teoria, de conceitos espíritas, mas eu peço que vocês fiquem comigo, não desistam de mim. Vou tentar fazer uma palestra não tão pesada assim, um pouco mais leve,
Mas isso daqui, gente, é super importante porque é uma das bases do Espiritismo, né? Uma das bases do Espiritismo são as sucessivas encarnações e a evolução. Tudo evolui, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que a gente consiga começar essa palestra, a gente faz primeiramente uma pergunta, né? Por que existem diversos mundos? Aí, assim, o Espiritismo, gente, ele é uma religião de caráter filosófico e científico, e ele se baseia principalmente naquilo que a gente chama de fé raciocinada, tá? Fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É muito forte essa frase para nós, espíritas. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo a gente pode questionar. Tudo. A gente vive uma vida extremamente distraída. O trabalho nos consome, a nossa vida cotidiana nos consome, mas é importante que a gente reflita acerca do aspecto até filosófico da nossa vida. Por que estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Todas essas perguntas, elas são inquietudes que nós carregamos dentro de nós e que muitas vezes nós não paramos para pensar. O Espiritismo se baseia na fé raciocinada, então tudo pode ser questionado. Algumas coisas ainda não nos serão respondidas, mas serão. À medida em que nós consigamos ter um nível de evolução que compreenda a tudo, tudo nos será revelado através da doutrina dos Espíritos. Ok? Então, vamos a uma pergunta básica. Por que existem diversos mundos? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos entender quem nós somos. E a resposta, ela parece bastante simples. Nós somos espíritos milenares. Então, não é correto dizer a minha alma, apesar que a alma é o espírito encarnado, né? Mas vamos dizer assim, o meu espírito. Não é o meu espírito, você é um espírito. O meu corpo talvez seja o mais adequado, porque este corpo que você tem hoje, ele é um instrumento que você tem, um invólucro que lhe foi concedido para que você esteja aqui na sua missão, naquilo que você veio fazer aqui. Essa afirmação, gente, ela carrega muita coisa importante, porque se nós somos espíritos, se nós estamos aqui transitoriamente, por que será que a gente dá tanto valor para as coisas materiais? A gente sabe que uma hora isso vai acabar. Nós sabemos que este corpo em algum momento vai perecer. Mas nós continuamos numa jornada, alguns mais, outros menos, mas todos nós em algum nível temos um nível de materialismo, de apego. Medo de falecer, medo de desencarnar, né? Medo de perder uma determinada pessoa, medo de perder o emprego, a casa, o carro, medo de perder. Medo. Não temos que viver com medo, temos que viver com a crença de que nós não somos daqui. E que tudo o que nos acontece, Deus sabe. E a espiritualidade nos acompanha e guia a nossa vida. Portanto, fomos criados por Deus, que é, segundo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Portanto, nós somos criados simples e ignorantes, e através das sucessivas encarnações que nós vamos evoluindo. Então, esse é outro conceito importante. Nós somos espíritos milenares, nós somos criados simples e ignorantes, e é através das sucessivas existências que nós vamos evoluindo. Então, nós estamos começando a trilhar aqui o caminho de conceituação básica que vai dizer por que será que existem diferentes mundos? Por que será que existem diversas categorias de mundos habitados? Chegará o dia em que, tendo atingido tal estado de evolução, não precisaremos mais encarnar. Vocês acham que esse dia está próximo ou ele está distante? O dia em que a gente não vai precisar mais encarnar. Será que está próximo ou está distante? Mas
está, pelo menos para mim, né? Está muito distante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes também, gente, que é uma coisa importante, né, para nós espíritas, para todos os cristãos, né, de uma forma geral. Muitas vezes a gente se apoia muito na nossa humanidade. Isso me incomoda um pouco, né? Mas você é um ser humano. Ah, mas eu sou um ser humano. Você é um ser humano. Mas se você se acomodar nessa sombra fresca de que você é um ser humano e que por isso você pode errar à vontade, você vai adiar cada vez mais a sua evolução. Cada vez que a gente pisa na bola, que a gente erra, que a gente pensa algo ruim, que a gente fala algo ruim, que a gente age de uma maneira infeliz, a gente tem que se incomodar. Da mesma forma como a gente tem nos nossos objetivos materiais. Quando a gente não alcança um objetivo material, quando a gente falha no trabalho, a gente não se incomoda? Ou a gente fala assim, de boa, tranquilo. Errei hoje, no meu caso, né, eu trabalho com tecnologia. Eu produzo sistemas, né? Aí se eu ponho um sistema com um erro lá e dá um bug para o usuário, eu pego e falo, tranquilo, eu sou um ser humano, né? Errei, está tudo certo. Por que na nossa profissão a gente... peraí, eu errei e eu vou procurar amanhã não cometer o mesmo erro que eu cometi hoje. Na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, essa ambição tem que ser a mesma. A gente também precisa olhar para a gente e falar, errei hoje, mas amanhã eu não quero cometer esse mesmo erro, eu quero melhorar. E é assim que nós vamos evoluindo até um dia, que hoje ainda está distante, em que nós não precisaremos mais encarnar. E aí tem uma pergunta aqui que é bastante importante. E quando a gente não está encarnado? O que acontece? Então vamos lá. Estamos aqui hoje, amanhã desencarnei. Meu corpo morreu. Para onde a gente vai? Segundo a literatura espírita, e é importante, gente, a gente entender que os espíritos eles nos trazem, através dos médiuns, dos livros, bastante conteúdo, a gente estuda muito, porém a base de tudo é o que a gente chama do Pentateuco Espírita, os 5 livros que compõem a codificação da doutrina espírita. Eu sempre falo sobre isso aqui, porque é importante a gente conceituar que o Espiritismo é uma religião codificada por Allan Kardec em 5 livros, ok? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e faltou um. O Livro dos Espíritos, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, eles compõem a codificação espírita. Então, tudo o que nós estudamos aqui são evoluções, são novos desdobramentos, novos conhecimentos que nos são trazidos a partir desta codificação, feita por Allan Kardec, que na verdade foi ditada por espíritos. Por isso que é chamada a doutrina dos espíritos. Porque tudo foi trazido pelos espíritos. Nada na codificação espírita ou na doutrina espírita é feita por seres humanos. É tudo através do que nos foi trazido pelos espíritos. Nós voltamos, quando não encarnados, à erraticidade. Para que a gente consiga compreender bem, eu vou indicar para vocês, para quem ainda não teve contato, mas busquem uma coleção de 13 livros que foram escritos do espírito André Luiz, né, mas os médiuns Francisco Xavier, o Chico Xavier e o Valdo Vieira nos trazem. São 13 livros. A coleção A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro livro é o mais famoso deles, virou até filme, né, que é O Nosso Lar. E depois, agora, recentemente saiu O Nosso Lar 2, que é baseado no segundo livro, que é Os Mensageiros. Né? E aí tem 13 livros que narram quando André Luiz é recebido numa colônia espiritual de nome homônimo, né, Nosso Lar, e ele começa a sua jornada no plano espiritual. Então, é legal a gente compreender, ler esses livros, porque são leituras muito esclarecedoras acerca do que nos acontece quando nós voltamos à erraticidade, que é o período mais ou menos longo em que nos depuramos e nos instruímos para uma nova encarnação. Então está lá André Luiz, a partir do momento em que ele sai da zona umbralina, ele vai para a colônia de Nosso Lar, lá ele é recebido, ele é tratado e ele inicia a sua jornada de trabalho.
espiritual. Porque nós trabalhamos no plano espiritual, tá, gente? A boa notícia é que a gente não se cansa. Olha que coisa boa. Por mais que você trabalhe muito, você não vai se cansar. Por que não vai se cansar? Porque quem se cansa é o seu corpo. São os nossos órgãos, são os nossos músculos. Isso cansa. Porque o nosso corpo, apesar da gente valorizar bastante, e deve valorizar mesmo como morada do espírito, ele é bem rudimentar. Já o espírito, ele não se cansa. Os livros mostram, sim, espíritos em período de descanso. Porém, é mais um descanso moral, de reflexão, de conexão com algo mais alto. E não um cansaço, como é o que a gente sente hoje, que a gente precisa dormir, ficar horas dormindo para a gente se recompor. Então, aqui eu trouxe uma frase do livro dos um trecho do Livro dos Espíritos, né? Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde tinha saído para experimentar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Para dizer que espírito errante não é que ele fica errando o tempo todo, tá? Mas é que como não somos ainda espíritos perfeitos, disse que está como um espírito errante, ou seja, ele está em aprendizado, está em serviço. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se movimenta ao nosso redor. Faz sentido ter medo de espírito, pessoal? Mas tem bastante gente que tem medo de espírito. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu morro de medo de espírito. Mas, gente, tem espírito por toda parte. Em todo lugar está cheio. Aqui mesmo está cheio de espírito desencarnado, graças a Deus. E não faz sentido. É mais fácil a gente ter medo dos encarnados. Desculpa dizer isso para vocês. Porque os desencarnados, na verdade, se a gente se conectar com bons pensamentos, com boas palavras e com boas atitudes, se a nossa sintonia for boa, eles só vão nos ajudar. E aqui tem uma questão bastante interessante que é, por que o período em que os espíritos ficam na erraticidade, ele é mais ou menos longo? Depende muito do estado em que esse espírito se encontra, né? Há espíritos que se voltassem logo, ou num lapso de tempo muito curto após o fim da sua encarnação, provavelmente retornariam ao erro ou aos erros que cometeram na encarnação pela qual acabaram de desencarnar. Então, como lá, no mundo espiritual ou na erraticidade, nós não nos distraímos, nós estamos em constante estudo e trabalho, é permitido que nós ficamos mais tempo na erraticidade para que nós possamos nos aprofundar, aprender, estudar, para que isso fique gravado no nosso espírito, ou em nós, né? No nosso espírito não, para que isso fique gravado em nós, e nós possamos trazer esses ensinamentos, essas experiências, todo esse estudo, para quando estivermos aqui encarnados. E mesmo assim, mesmo tendo estudado, trabalhado, aprendido, quando a gente chega aqui, o mundo nos seduz, nós somos envolvidos pela materialidade, esquecemos muitas vezes do que aqui viemos fazer e a causa de estarmos aqui, e falhamos. Mas eu vou parafrasear a Angelina numa frase que eu gosto muito, que é: nós que estamos aqui na Casa de Paz e Amor, a gente já encontrou o caminho. Então a gente não está tão mal assim. Não vamos também, senão fica uma palestra meio depressiva, triste. A gente tem que ser alegre. Nosso coração tem que se encher de alegria. Porque nós estamos aqui. Nós já fomos trazidos, nós encontramos o caminho. O caminho de seguir os ensinamentos de Jesus, o nosso mestre. Só o que nós não podemos é abandonar este caminho. Nós temos que ser tenazes, termos tenacidade no caminho que nós encontramos. Porque tendo tenacidade nesse caminho, nós vamos evoluindo passo a passo. Por que nós não podemos ver, então, os espíritos que estão aqui conosco, né, os desencarnados? O mundo espiritual
ou os espíritos, ele é feito de uma matéria quintessenciada, ou seja, de natureza fluídica. Então a quintessência, ela aparece em diversos locais, né? Aparece na filosofia, né? Aristóteles, se não me falha a memória, acreditava, né, que seria uma quinta forma do universo, né? Um quinto elemento da natureza. Fogo, ar, terra e água, e a quintessência que seria uma matéria fluídica, né, que permeia tudo que existe. Para nós aqui no Espiritismo, a gente crê, através daquilo que nos foi trazido pelos Espíritos, no fluido cósmico universal, que é a matéria mais elementar que existe. E a partir da manipulação do fluido cósmico universal, tudo acontece, tudo é criado. Como a gente está falando de algo fluídico, quintessenciado, nossos olhos não conseguem captar. É uma vibração em uma frequência diferente do que a gente consegue ver. É por isso que a gente não consegue ver os espíritos, a não ser médiums que são dotados de uma capacidade especial, específica. Eles não são especiais, porque o ser humano nunca é especial. O que é dado a ele é uma faculdade, uma mediunidade específica de vidência. E toda mediunidade, gente, é importante conceituar isso, tá? Não é para o médium se envaidecer, não. Não é para ele achar que ele é o bambambam ou diferente. A mediunidade, na verdade, é uma enorme responsabilidade para quem a tem, para quem a carrega. Porque nós não podemos, em primeiro lugar, deixar, assim como os músculos, né? Tudo aquilo que a gente não usa, o que acontece? Atrofia. Nós não podemos deixar a mediunidade atrofiar. Nós temos que colocar isso em serviço. E a serviço de quê? Do bem. Sempre e o tempo todo. Então, algumas pessoas são dotadas, sim, da capacidade da vidência e conseguem ver os espíritos. Mas é porque elas conseguem olhar com outros olhos e não somente com os olhos materiais. Isso é importante da gente conceituar. No mundo espiritual, eu já comentei aqui, não há cansaço, pois a matéria não é densa como a nossa. A percepção de tempo é diferente. Então, por vezes, passam-se séculos no mundo espiritual, séculos para nós aqui, para a nossa unidade de tempo, mas para eles foi questão de dias ou de meses. A percepção do que acontece, do tempo, é muito diferente. Tudo é pensamento e vontade. Né? É importante a gente dizer que, para nós aqui também, né? Embora a gente não consegue se locomover através do pensamento e da vontade, como é o caso dos espíritos, nós podemos manipular o fluido universal que eu comentei, que é neutro, e dar a ele a qualidade de bom ou de mal. Por isso é importante a gente estar sempre em sintonia com bons pensamentos. Estar calmo, estar equilibrado, é fácil? Claro que não, é difícil. Nós temos as nossas dificuldades. Mas procurar dar formas, pensamentos positivos àquilo que está ao nosso redor, para que a gente melhore a nossa psicosfera, aquilo que orbita ao redor de nós. E assim a gente conseguir fazer o bem ao outro e a nós mesmos. E quando estamos encarnados? Quando encarnados, estamos em um dos 5 tipos de mundos existentes. Todos com o propósito de servir de morada espiritual na nossa evolução. Conforme a pergunta número 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Vamos pensar aqui, gente, Deus, causa primária de todas as coisas, a perfeição, a sabedoria e o amor, criou o universo e só a Terra é habitada? Não é um pouco
Estranho. Lembra da fé raciocinada? Lembra dos questionamentos que a gente tem que se fazer? Esse não é um questionamento justo? Pô, só a Terra é habitada, mas tem um universo e Deus é perfeito. Será que Ele só deu para esse pedacinho do universo a vida? Não parece ser algo muito racional. Então a resposta trazida pelos Espíritos é que não. E olha só, hein, gente, tem um monte de gente, inclusive nós mesmos, muitas vezes se sentindo a última Coca Light do deserto, né? O centro do mundo, achando que a gente é super importante. Só que você é um espírito encarnado num mundo dentro de um universo de diversas galáxias. Nós não somos tudo isso. Vamos vir a ser um dia. E quando a gente vir a ser muito bom, a gente não vai se orgulhar disso, porque nós vamos estar livres do orgulho e da vaidade. Vamos estar livres do materialismo. Como a mensagem que foi dita, né? Nós vamos estar livres da opinião alheia, daquilo que o outro pensa, da gente querer ser melhor ou superior às outras pessoas, usarmos as outras pessoas como comparação ao que nós somos. Nós somos essência divina, nós não precisamos nos comparar com ninguém. Isso é importante da gente entender. Somos essência divina, não nos comparamos a ninguém. E vamos trilhar cada um de nós uma evolução individual. E estamos na vida uns dos outros como instrumentos de evolução, através da prática do bem e da caridade. Agora, finalmente, chegamos aqui no tema da palestra, né? Que são, quais são as categorias de mundos habitados? Depois de nós conceituarmos a encarnação, quem nós somos, o que acontece quando desencarnamos, chegamos finalmente. Quais são as 5 categorias de mundos habitados? Os mundos primitivos. Então, nestes mundos, são as primeiras encarnações. Um dia, a Terra foi um planeta primitivo. O que acontece nos mundos primitivos? O instinto predomina. Ainda não existe um sistema de raciocínio muito bem estruturado. Os sentimentos ainda são rudimentares. O homem, ou o espírito encarnado, ele vive basicamente em busca da sua sobrevivência, de buscar alimento. E ele se comporta de maneira instintiva. Depois dos mundos primitivos, chegamos nos mundos de provas e expiações. Olha a gente aí. A Terra, mundo de provas e expiações. Olha só, hein, gente, a gente de 5 está no segundo. A gente precisa melhorar bastante. O que é o mundo de provas e expiações? São mundos onde o mal ainda predomina. Provas e expiações. Ou seja, você vem aqui para ser provado. Você pode vir muito rico, né? E eventualmente precisar saber fazer bom uso dessa riqueza. Isso é uma prova. Você pode vir muito pobre e aceitar essa condição, ter resignação, lutar passo a passo para melhorar a sua condição. Isso também é uma prova. Note, riqueza, pobreza, muito próprio de mundos em desenvolvimento. E nos mundos, que é de se pensar, num mundo muito evoluído, não vai haver pobreza e riqueza, não existe materialidade, né? Então, isso é muito próprio da nossa condição evolutiva. Expiações são aqueles males compulsórios que nós passamos para expiar aquilo que fizemos numa outra encarnação. É como se nós fôssemos expurgar o mal em nós, algo que nos aconteceu numa outra existência. Esse é o mundo de provas e expiações. Ah, mas poxa vida, todos os espíritos estão aqui numa encarnação de provas e expiações? A enorme maioria, tá? Claro, pode haver um ou outro espírito que venha em missão, numa missão espiritual, né? Mas são a minoria. E também aqueles em que eventualmente tenham recém saído de um mundo primitivo, né? E que está aqui para que ele consiga aos poucos também ir se desenvolvendo.
O que importa é entendermos que estamos sempre progredindo. Mundos de regeneração. Nesses mundos ainda há o que resgatar. Existe a submissão à matéria. Ainda estamos submetidos às limitações da matéria. Porém, já há um arrependimento sincero. Nós estamos verdadeiramente arrependidos daquilo que nós fazemos. Queremos colocar a nossa vida numa outra direção. E há o predomínio do amor. Ou seja, é como se fosse um mundo de transição entre provas e expiações para os mundos felizes. E os mundos felizes? É onde o bem supera o mal. Nos mundos felizes não haverá mais mal. Haverá apenas o bem. E por último, mundos celestes ou divinos, onde só existe o bem. É a morada dos espíritos puros. Então, lembrando, gente, importante, estamos no segundo estágio. Mas o convite que a gente faz aqui, principalmente para o palestrante, que é o primeiro que ouve a palestra, é: vamos melhorar? Vamos evoluir? Vamos juntos nessa jornada? A gente está aqui ouvindo os ensinamentos de Jesus, estamos na casa de paz e amor, envolvidos por essa atmosfera. Vamos prorrogar essa atmosfera quando estivermos lá fora, que é onde a nossa vida acontece. Lei de progressão dos mundos. Estamos finalizando aqui. Assim como os espíritos, os mundos também evoluem. Tudo é evolução no universo criado perfeitamente por Deus. No mundo, no universo que Deus criou, tudo se harmoniza perfeitamente. Então, os espíritos evoluem e os mundos também evoluem. Dessa forma, a Terra está passando pela sua evolução, em transição, e brevemente chegará ao estágio de mundo de regeneração. A gente vai ficar para trás nessa evolução ou a gente vai evoluir junto com o planeta? Porque se nós não evoluirmos juntos com o planeta, gente, nós não vamos encarnar mais aqui. É importante a gente tomar essa consciência. O nosso planeta está evoluindo. Nós precisamos evoluir junto com o nosso planeta. Para um lugar, lembre-se, mundo de regeneração. Ainda existe submissão à matéria, ainda existe resgates, mas há o arrependimento sincero e o predomínio do amor. É isso que a gente precisa urgentemente exercitar. Para finalizar, segundo, como a gente vai evoluir? Um pouco do compilado do que eu já falei aqui. Seguindo os ensinamentos e exemplos de Jesus, que é o nosso mestre, não é? Através da prática do amor e da caridade. Tem um mantra muito simples que alguns palestrantes vêm aqui e falam, que eu acho muito interessante, que é: em todas as situações da minha vida, eu devo me perguntar, como Jesus agiria? Isso vai nos causaria reflexões intensas, para a gente perceber o quanto a gente está distante, mas também entender qual é o nosso modelo, onde nós precisamos chegar. Ele nos deu todas as ferramentas, nos deu todos os ensinamentos, os exemplos, está lá. É só a gente seguir. Diminuindo o nosso apego à matéria, desarticulando o nosso ego excessivo, amando verdadeiramente e nos instruindo, como a gente comentou no começo da palestra. Para finalizar, eu vou resumir a nossa palestra aqui em uma frase que para nós espíritas é muito importante: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vamos juntos nessa jornada, crendo que nunca estamos sozinhos. Nós temos Jesus e temos os espíritos amigos ao nosso lado. E que Ele nos abençoe. Gratidão, Fabrício, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, por preparar esse ambiente, né, para que possamos
continuar com o nosso trabalho. Então eu vou convidando a todos para ir serenando, procurando uma posição confortável, fechando os olhos, percebendo a respiração, deixando que esse ar entre e saia pelas narinas, deixando esse ar circular pelo nosso corpo com tranquilidade. E assim vamos percebendo este ambiente, deixando que os espíritos amigos nos envolvam. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos, deixando que os melhores sentimentos se aflorem neste instante. E vamos unir o nosso pensamento com a figura de Jesus, que nos recebe neste instante com seus braços abertos. Ele vai nos guiando até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pela oportunidade da vida e dessa existência. E juntos com Jesus, pedimos a Ele, a Deus, a todos os espíritos amigos que zelam por este planeta, que o envolvam em vibrações reequilibrantes, que estes fluidos possam, neste momento, envolver a todos os espíritos aqui neste planeta, encarnados e desencarnados, e que ao perceber esta energia que os envolve, se lembrem de Jesus, dos seus ensinamentos. E vamos todos juntos nestes instantes até aqueles que governam em todo este mundo, que possam se permitir ser envolvidos por estes fluidos e que pensem e lembrem dos ensinamentos de Jesus ao governar, e que possam fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. E vamos mentalizando todos aqueles enfermos do corpo, da alma, que possam neste momento ser envolvidos por estes fluidos tão reparadores, que sintam-se acolhidos por Jesus. Vibramos por todos aqueles que não têm um lar, que possam nestes instantes serem envolvidos por estes fluidos que fornecem o alimento para o seu corpo físico e para o seu espírito.
que possam, ao lembrar de Jesus, ter força, coragem e boa vontade para vencer estes desafios. Vamos vibrando por todas as famílias que possam encontrar na convivência o entendimento, o respeito, o amor. Vibramos por todos aqueles que se sentem sozinhos, que possam perceber a presença do Mestre Jesus a envolvê-los e que se lembrem que não estão sozinhos, que façam brotar a alegria de viver. Vibramos por todos aqueles que se encontram em orfanatos, casas de repouso, de acolhimento, em prisões físicas ou mentais. Que deixem Jesus os envolvê-los nestes fluidos tão reparadores, que se permitam lembrar dos ensinamentos do Mestre e que se deixem com esperança, com alegria e boa vontade para vencer tantos desafios. E vamos juntos, todos mentalizando Jesus e essa caravana de espíritos amigos que visitam nossos locais de trabalho, nossos colegas, envolvendo a todos, que visitam todos os nossos familiares, que possam neste momento envolver aqueles que nos veem em pensamento, auxiliando. E assim vibramos por todas as casas de orações e pelos trabalhadores que possam continuar firmes no trabalho do bem. E agradecidos que estamos por este momento, vamos em pensamento retornando para a casa de paz e amor, nos percebendo e nos permitindo receber os passes que deixamos nos envolver por essa energia que vem pelo topo de nossa cabeça, vai envolvendo todo o nosso centro de força coronário, tranquilizando-nos neste momento, e que essa energia continue a envolver todos os centros de força do nosso corpo, e vai chegando ao centro de força frontal, em meio à nossa testa, e que possa trazer pensamentos alegres, que possa nos auxiliar a ter clareza para fazer as escolhas mais assertivas. Que possamos deixar essa energia fluídica envolver toda a nossa garganta, nosso centro de força laríngeo, onde possamos calar quando devemos e falar para auxiliar. Deixamos que essa energia continue envolvendo todo o nosso corpo, chegando ao centro de força cardíaco, em meio ao nosso peito, e ali
vai deixando toda energia de amor, amor por nós mesmos, amor pelo próximo. E essa energia fluídica que vai circundando todo o nosso abdômen, vai envolvendo o nosso centro de força esplênico, o nosso centro de força gástrico, e vai assim envolvendo a todos os órgãos ali presentes, nossas glândulas, reequilibrando. E essa energia vai chegando ao centro de força genésico, onde nos dá força para toda a criatividade existente em nosso espírito. Chegamos ao centro de força básico, fortalecendo, nos dando toda a saúde para o corpo. E essa energia vai descendo pelas nossas pernas, alcançando os nossos pés, passando pela planta dos pés, fazendo o movimento contrário das nossas pernas, chegando até a base de nossa coluna, envolvendo toda a nossa coluna, até a nossa nuca, reajustando, nos trazendo tanta saúde, chegando novamente ao topo de nossa cabeça e voltando para esse ambiente com muitos pensamentos de amor, fortalecendo a nossa fé e principalmente agradecendo por tudo que recebemos neste momento. E mentalizando Jesus novamente, vamos permitindo que esses fluidos nos auxiliem para este dia, para esta semana. E juntos agora, imaginemos mais uma vez Jesus, agora como um médico das almas, que Ele possa depositar nas águas do nosso planeta todos os fluidos restauradores e reparadores, que ao tomarmos estas águas, ela seja um remédio para o nosso corpo físico e o nosso espírito. E para finalizar este momento, com tanta gratidão, vamos ouvir a prece de encerramento. Que assim seja, graças a Deus. Amado e querido Jesus, obrigada de coração pelo Senhor ter nos incentivado para estarmos essa linda tarde, onde pudemos aprender o valor de cada mundo, a felicidade de estar em cada mundo, e cada um de nós, no esforço e na boa vontade, vamos escolher o melhor mundo para as próximas reencarnações. Que nessa tarde nós possamos nos modificar, tirarmos este homem velho de dentro de nós e colocarmos uma vontade imensa de amar, de servir e de compreender. Que nesse dia 8 de março de 2025, ao sairmos por aquele portão, nós possamos realmente
sermos melhores cristãos, melhores espíritas cristãos, mais e mais e mais, filhos de Deus perfeitos, amando uns aos outros, como o Mestre do Divino Amor nos convida sempre. Vamos felizes para as nossas casas, porque mais uma vez recebemos o abraço de Jesus, encorajador, para continuarmos em pé, erguidos na vida, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, perfeitos, verdadeiros cristãos. Obrigada, Mestre Jesus, por tantas luzes que estamos recebendo. Muito obrigada. Que palestra maravilhosa, né? E quem quiser rever as palestras, a palestra do Fabrício, muito obrigada, viu, Fabrício? Eu falo que ele é meu filho postiço, filho de coração. Quem quiser rever as palestras, não só do Fabrício, como todas as palestras do Paz e Amor, as palestras ficam gravadas no canal do YouTube e é passado no Facebook ao vivo, tá bom? Quem precisar de mais informações sobre os cursos, sobre o Paz de Amor, sobre todos os trabalhos e divulgações, é só entrar no site. Lá tem todas as informações completas, www.pazeamor.org.br. Muito obrigada a todos, um ótimo final de semana e parabéns a todas as mulheres. Que Deus os abençoe e até sábado que vem, pessoal. Obrigada. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.